Graça e paz, igreja do Deus vivo. Hoje, domingo 28 de agosto, último domingo de agosto. A igreja segue, graças. E por que a igreja segue caminhando, irmãos? Porque Deus está conosco e continuará conosco. Não deixe aquele passarinho do mal tirar essa verdade do seu coração. Deus está conosco, por isso que a igreja caminha e caminhará sempre. Amém? Que bom ter vocês aqui na casa do Senhor nesta noite, que bom também saber que você que está em casa nos assiste, que Deus esteja nos atingindo com toda sorte de bênção e que esta noite seja algo que possa provocar um renovo em nosso coração da parte de Deus. Amém? Abra a palavra do Senhor lá no Salmo de número 1, Salmo número 1. O nosso tema hoje diz, eu sou feliz. Só poderia ser um testemunho pessoal, né? Particular, eu sou feliz. Mas eu quero também concordar e aceitar que você que está aqui hoje na casa do Senhor também pode ter esse mesmo sentimento, que você é feliz. E eu espero que no final desta palavra você possa sair daqui radiante, mas extremamente convencido que você é feliz. E não tenha medo de expressar a sua alegria, a sua felicidade, aonde quer que você esteja. Porque aqueles que são de Deus são felizes em todo o tempo. Amém? Eu peço a você que nos acompanhe nesta leitura do Salmo 1, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será? Amém. Ah, que tristeza. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, estamos na tua casa, estamos com o teu povo, e sei que o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor está conosco. Por isso estamos aqui, Senhor, e pedimos a tua ajuda. Somos totalmente carentes do Senhor e precisamos do Senhor. Então olha para os corações que o Senhor trouxe à tua casa nesta noite. Cada particularidade, Deus. E o que nós queremos é simplesmente que eles saiam daqui abençoados. Oh Deus, cheio de vigor, de alegria. Homens e mulheres que não murcham durante a caminhada, mas se alegram com o Senhor em todo o tempo e dá frutos sem medida. Oh Deus, abençoa, cuida, perdoa os nossos pecados e fala em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, o Salmo 1, não temos assim certeza de quem escreveu, mas eu tenho certeza que quem escreveu era feliz e muito feliz. Sabia diferenciar a origem da sua alegria com a origem daquilo que o mundo pode provocar, tentando nos tirar a alegria. Por isso que esse salmo é o salmo que começa dizendo bem-aventurado, ou seja, é feliz. Se eu sou um bem-aventurado, a primeira característica que precisa acontecer na minha vida e que precisa ser percebida pelas pessoas é que eu sou feliz. Só isso. Porque eu sou um bem-aventurado. Não há motivo para o bem-aventurado entristecer. Andar cabisbaixo. Como se estivesse devendo algo a alguém. Não.
Nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez tomado pelo Espírito Santo de Deus, nós radiamos alegria. E precisa ser uma alegria extremamente contagiante, percebida. Não pode ser uma alegria no anonimato, no secreto, não. A nossa alegria precisa ser extremamente perceptível pelas pessoas que nos cercam. Porque uma vez certo de que eu sou bem-aventurado, logo, eu não temo em nenhum momento qualquer situação que o mundo ou que o diabo possa planejar ou tentar contra a minha vida e contra a minha existência. Principalmente tentando fazer com que a minha fé estremeça e desapareça. Logo, eu sou um bem-aventurado, eu sou direcionado pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que esta alegria é contagiante. Além de ser contagiante, ela precisa ser permanente, atuante em todo momento da nossa existência. Por isso que esse salmo é o primeiro salmo, algo que era cantado continuamente pelo povo de Deus, andando pelo caminho, dentro do templo, enfim, em seus lares, algo a ser cantado como nós cantamos hoje na casa do Senhor. Mas também é um salmo que faz ali uma introdução do Sermão do Monte do Senhor Jesus. E ele começa exatamente a pregar o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação, que verdadeiramente produz alegria no coração do povo, daquele pecador arrependido. Ele começa colocando o seu projeto divino ao coração dos homens, dos seus discípulos, pregando no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Você é feliz. E ele começa dizendo assim, passou a ensinar, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E bem-aventurado, ou seja, seja feliz e é feliz quando por minha causa, ou seja, pelo Evangelho de Cristo que está em nós, nós formos injuriados, caluniados, as pessoas mentem e desejam todo o mal contra nós. E ele termina dizendo assim, regozijai-vos, alegrai-vos sempre. E ele dá uma explicação, porque o Sermão do Monte, a bem-aventurança, em primeiro momento colocando situações complexas, difíceis para nós, mas termina dizendo, regozijai-vos e exultai, ou seja, que seja grande alegria em nosso coração, porque é grande, mas muito grande, não temos como mensurar com as nossas palavras, e nem medir com qualquer sistema de medição que temos em nossas mãos. Grande é o vosso galardão nos céus. E ele dá uma referência muito interessante ao Senhor Jesus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E esses profetas perseguidos eram bem-aventurados e felizes. E felizes. E por que eram felizes? Por que eles se derramavam em alegria e felicidade a esse Deus, mesmo quando eram perseguidos, injuriados e mortos muitas vezes pela ação do maligno? Por que eles eram felizes? O Salmo primeiro responde para nós. E é por isso que eu sou feliz. E creio que também você é feliz. Porque o Salmo primeiro diz assim, bem-aventurado é aquele, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. Aqueles que foram perseguidos, injuriados, caluniados. Foram perseguidos sim, mas não andaram no conselho dos ímpios. Só uma lembrança, quem são os ímpios? São aqueles que vivem plenamente na prática de um pecado, de forma dolosamente, com intenção, com vontade, com desejo, e dentro de si mesmo, eles creem que aquilo é algo comum, pertinente, e assim eles se deleitam na prática contínua do pecado. Não existe nele nenhum sentimento que possa se aproximar de um arrependimento ou de um conceito de que eles estão vivendo numa prática que vai contra a vontade de Deus. Os ímpios são assim. E o que eu tenho de tão interessante nos ímpios para ir até a eles pedir um conselho? Nada. 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 Aqueles que não têm o temor do Senhor, aqueles que não buscam na palavra de Deus, a vontade de Deus, a orientação de Deus, não são para nós
instrumento para que possamos nos aproximar deles e pedir qualquer conselho. Quero ilustrar. Se você estiver com algum problema no casamento, não procure alguém fracassado no casamento para te aconselhar. Não procure alguém que veio ao altar e se juntou à sua esposa, ao seu esposo, se tornaram uma só carne, mas fizeram isso sem a bênção do Senhor, sem o conceito pleno do casamento. O que vamos ouvir desses ímpios é exatamente o contrário que a palavra de Deus nos oferece. Muitas vezes são conselhos para que você se separe, chegue ao divórcio, porque assim é a vontade do ímpio. Assim é o desejo do ímpio. Assim que eles vivem se alimentando a cada dia, a cada momento da sua existência. E podemos tomar exemplo no outro sentido da nossa vida. Podemos tomar conselho com alguém que é expert em enganar, um tremendo 7-1 da sociedade, um 7-1 da sociedade. Aquele que vive para enganar o próximo. E muitas vezes nós temos um certo conceito de que aqueles que estão se dando bem na vida, com seus erros, com seus pecados, é aqueles que nós temos que ir até ele e pedir conselho. Engano. Engano. Os ímpios na prática dos seus pecados não são ali referência para tomarmos conselho. Nós precisamos voltar ao Senhor e pedir a orientação do Senhor. E Deus oferece em todo tempo o conselho devido para nós. Ele aconselhou a Josué para ser próspero. Ele chegou para Josué e falou assim: onde você colocar a planta do seu pé, você será bem sucedido. Haverá conquista, haverá prosperidade na sua vida. Mas primeiro, Josué, seja forte, seja corajoso. Josué, não desvie da palavra que eu entreguei a Moisés. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneça fiel à palavra que eu te ordenei e ordenei ao teu servo Moisés. Aí você será próspero. Olha que conselho maravilhoso. Totalmente contrário ao conselho do mundo. A expert do mundo. Conselho de gente que verdadeiramente crê no Senhor. Por isso que esses homens eram felizes. Primeiro, porque ele não procurava no ímpio conselho. Porque o ímpio e aqueles que vivem praticamente na prática de um pecado em toda a sua existência, não tem nada de bom para oferecer a nós. Mas segundo, nós somos felizes e eu sou feliz, e aqueles profetas que foram perseguidos eram felizes porque não procuravam o conselho com os ímpios, mas também não se detinham no caminho dos pecadores, eles tinham mais para fazer do que ficar ali parado, atentando para a prática de um pecado. Não. Eles não se detinham, não falavam, passava de longe, não tinha interesse. Até porque as trevas e a luz são extremamente diferentes um dos outros. Não tem como se associar, se aproximar, se envolver um com o outro. Não tem como. Então eles eram felizes porque aonde havia o cheiro de pecado, eles se distanciavam. Quer seja um ambiente, quer seja uma pessoa, quer seja um ato costumeiro da sociedade, eles se abstinham dessas coisas e iriam diretamente àquele que é santo e puro, aquele que é a fonte de toda a bondade, aquele que de fato morreu por nós para nos livrar dessa saga maligna de morte que é o pecado. Eles vão às Escrituras, vão até Jesus e obedecem os mandamentos do Senhor. Porque pecado é toda e qualquer transgressão da lei de Deus. Logo, quando você se detém no caminho de um pecador, você está suscetível a aprender como não obedecer à lei de Deus. Logo você e nós ficamos semelhantes aos pecadores. Bebemos da sua água, comemos da sua comida, vivemos o seu prazer e a sua alegria, que são coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Não encontra algo salutar na vontade de Deus. Pelo contrário, encontra a justiça de Deus, a condenação de Deus. Eram homens felizes, porque não se associavam aos pecadores. Não se detinha no caminho dos pecadores. Não parava para perder tempo ali com eles. Sabia diferenciar quem era de Deus e o que é de Deus,
para poder viver e vivenciar essas verdades em conjunto. Mas também eles eram felizes, e eu sou feliz e creio que você também é feliz, quando nós não nos assentamos à roda dos escarnecedores. Primeiro, eles eram felizes porque não tinham e não tomavam conselho dos ímpios. Eram felizes porque não se detinham no caminho dos pecadores, tinha mais por fazer. E nem sequer se assentavam na roda dos escarnecedores. E se você me permite, eu quero falar assim, eu prefiro estar sentado na igreja do que sentado na roda dos escarnecedores. Quantos daqueles que poderiam estar aqui conosco hoje e foram vencidos pelas rodas dos escarnecedores? Aqueles que têm os seus lábios para escarnecer as palavras de Deus. E que muitas vezes já estão tão assim, sequelados pelo pecado, tão sequelados pelo conselho dos ímpios, que não percebe a ação dos escarnecedores contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, contra as escrituras sagradas. E ainda consomem toda essa imundícia, semelhante ao trapo da vergonha, como se fosse algo prazeroso. Quantas piadinhas que são feitas, zombando do que é santo diante do Senhor, profanando o que é santo ao Senhor, e que nós muitas vezes damos risadas. E alguém fala assim, é brincadeira. Aí vem gente, é mesmo, por brincadeira eu posso rir. Por brincadeira eu posso aceitar alguém que escarnece do meu Deus. Pela cultura eu posso aceitar o escarnecimento público notório que foi da pessoa do Senhor Jesus ali na Sapucaí do Rio de Janeiro e de São Paulo. É cultura. Mas não, são gestos de escarnecedores, que muitas vezes nós nos assentamos para assistir presencialmente, e muitas vezes assistimos diante de uma TV, diante de um cinema, diante de uma rádio, ouvimos essas questões que são escarnecedores aos olhos do Senhor, e a palavra do Senhor. Por isso que eu falo, eu prefiro estar na igreja, sentar na igreja sozinho, do que estar na companhia de algum escarnecedor, que zomba das coisas santas do Senhor. Por isso que esses profetas eram felizes, perseguidos, injuriados, caluniados, mas eles tinham por si só um conceito de que eles não tinham buscado conselho com os ímpios, que eles não tinham se detido no caminho dos pecadores, que eles não se assentavam na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, eles estavam constantemente diante de Deus. Se nós olharmos o que Davi escreve no Salmo 26, no versículo 4 e 5, ele diz algo tão tremendo para nós, que nós podemos entrar na questão da nossa humanidade e dizer que, segundo aqui este homem que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, um grande homem usado por Deus, ele vai declarar algo tremendo, e por isso que ele também é considerado bem-aventurado, por isso que ele é alegre. Ele diz lá no versículo 4 do Salmo 26, não me tenho assentado com gente falsa, eu não me assento, não me associo com pessoas falsas, homens falsos e com dissimuladores, eu não me associo. Será que você lembrou de alguém agora? Qual é a sua sociedade com ele? Qual é o seu nível de amizade com essas pessoas? Aqueles que são bem-aventurados não têm nenhum acordo, não se assenta, não se aproxima. Davi assim agia. Olha o versículo 5. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Ou seja, aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Ou seja, se há reunião, irmãos, a assembleia aqui é no ato de reunião. Se você me permite ser muito franco e honesto com você que está aqui no templo e você que nos assiste, cuidado dos lugares e ambientes que você frequenta. Pastor, eu não posso ir nesse lugar, naquele? Tem lugares que nós podemos dizer assim, não vá. Porque ali é assembleia, é ajuntamento de pessoas mal, que vêm do mal e vivem o mal. Não tem nada com Deus. E a Bíblia diz que quando nós associamos ao mundo e buscamos a amizade com o mundo, nos tornamos
inimigos de Deus. E muitas vezes nós temos até desejo de frequentar ambientes que nós sabemos que são ali recheados de pecadores, de pessoas ímpias que vivem na prática do pecado e já saem para este ambiente com a intenção de pecar. E muitas vezes nós estamos envolvidos nesses ambientes. Esses homens foram perseguidos, foram injuriados, foram caluniados, mas eram felizes porque conseguiram e herdaram do Senhor galardões, porque enquanto aqui viveram, eles não tomaram o conselho dos ímpios, eles não se deteram no caminho dos pecadores, nem se assentaram na roda dos escarnecedores, eles não se associavam àqueles que não são temente a Deus. Mas o texto continua e o versículo 2 diz por que nós somos bem-aventurados. Pois uma vez sendo nós abençoados por Deus, nós podemos ter uma certeza, não precisamos temer a maldição dos homens. Não precisamos temer. Por isso que o versículo 2 traz para nós algo extremamente importante para nós, que assim, pelo contrário, o seu prazer, ou seja, o prazer daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz com o Senhor, está simplesmente na lei do Senhor. E é uma lei tão absoluta, tão constante, que ele diz, e na sua lei, nessa lei do Senhor, ele não apenas lê, mas ele medita de dia e de noite, como se não houvesse espaço durante a sua existência, durante a sua convivência com Deus na face da terra. Ele ama essa lei de tal forma que ele não quer deixar nenhum espaço para que os seus pensamentos sejam tomados por um conselho do ímpio, por um conselho dos pecadores e por aqueles escarnecedores que nos cercam todos os dias, e a forma de nos defender com ele e preservar a nossa alegria, a nossa felicidade, é ter a lei de Deus diariamente no nosso coração, e não apenas para um conhecimento intelectual e cultural, mas uma lei que nós tomamos ela como meditação constante, de dia e de noite. Amanheço desejando obedecer e viver a lei de Deus, e torná-la visível diante daqueles que se opõem à nossa alegria, à nossa felicidade com Deus, de dia e de noite. Pelo contrário, o meu prazer, ou seja, ele esquece toda a possibilidade dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, toda essa proposta do mundo e do maligno para conosco. Ele tira qualquer possibilidade disso em sua vida e devolve uma palavra para nós. Pelo contrário, o meu prazer, o nosso prazer, que traz alegria e felicidade perene e constante em nós, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É trazer para o nosso coração o nosso Deus. Um Deus, por exemplo, que atua ao nosso favor todos os dias com misericórdia. Um Deus que é extremamente gracioso. Um Deus que nos ama. E que é um amor tão profundo e tão grande, tão gigante, que nos constrange muitas vezes nas nossas atitudes. É meditar num Deus que tão grande, tão poderoso, Ele desceu e viveu entre nós, andou entre nós, nos serviu, foi servo, e um servo sofredor, por amor. Eu não posso fazer com que a minha mente e o meu coração, por um segundo sequer, seja tomado por um outro pensamento, por uma outra meditação, que não seja aquela que converge para a lei de Deus, para a palavra de Deus, e que isso seja uma verdade na minha vida constantemente. Isso é alegria, isso é felicidade, e felicidade que traz para nós convicção, confiança, de que quando nós estamos assim na prática e na meditação da lei do Senhor, Deus estará sempre pronto para nos abençoar. Por isso o salmista completa e diz no versículo 3, e define de uma forma clara e absoluta para nós, por que ele é feliz,
como nós já percebemos, porque ele não toma conselho com os ímpios, ele não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. Mas ele diz e traz-nos um conceito para si mesmo, que está no versículo 3, ele diz: ele é como árvore, ou seja, eu sou como árvore, nós somos como árvore, como somos o bem-aventurado do Senhor, como somos felizes andando com o Senhor, e na meditação da sua palavra fala que nós somos como árvore plantada junto a uma corrente de água. Ó, que coisa tremenda. O que a árvore mais deseja, se ela pudesse falar, é assim: por favor, me dê um copo d'água. Por favor, molhe. Você pode ver em alguma região, por esse clima seco que nós estamos vivenciando, e eu tenho sempre como referência em Brasília, aqueles gramados longos, imensos, né, da capital. E quando está assim um tempo de chuva, aquele gramado é verdinho. Ninguém rega aquilo ali. Mas pela natureza, pelas águas que vêm dos céus, aquele gramado fica verdinho. Quando passa uma reportagem e chama aquela imagem, você pode ver verdinho. Nesses dias, a reportagem que vem de lá, você pode ver que está seco aquele gramado, quase sem vida, porque não existe água lá, não chove. Já tem bom tempo que não chove lá. Assim são alguns estados aqui no centro do país, no norte do nosso país. Também algumas regiões aqui do Espírito Santo, aqui do interior de Minas. Você caminha, você olha para as pastagens, tudo sequinho. Se você pudesse perguntar a uma árvore daquela, o que você deseja, ele ia falar para você: por favor, um copo d'água. Não aguento mais, eu preciso de água. Ó, no mundo tão tenebroso como este, o justo, o bem-aventurado que é feliz, ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, águas vivas, permanente, água que vem do céu, o próprio Cristo, que nos alimenta, que nos fortalece, que revigora as nossas forças, em tempos tão difíceis esse como estamos vivendo e vivenciando, em tempo de extrema perseguição, como os profetas foram perseguidos no passado, quando eles foram injuriados, injustiçados, e o próprio texto diz que mentiram muitas vezes para que eles fossem mortos. Essa é a história do cristianismo. Esses homens obtiveram do Senhor a certeza de uma vida frutífera em meio à extrema perseguição, porque eles eram como árvore plantada junto a uma corrente de água, e se a água não falta, olha o que acontece: no devido tempo dá o seu fruto. Que alegria quando há conquista, quando há prosperidade, quando há resposta de Deus para as nossas orações, quando nós sentimos o agir e o caminhar de Deus ao nosso lado. No tempo certo, certamente vamos colher o fruto desta alegria que temos em Jesus, porque somos bem-aventurados e temos em nossa mente diariamente o desejo, o prazer de meditar na sua lei, em tempos em tempo, e tomar a sua lei como referência para os nossos gestos e as nossas atitudes. Por isso nós afastamos de nossa vida qualquer possibilidade dos tempos de dificuldade, de tomar conselho com os ímpios, no tempo de dificuldade, parar no caminho dos pecadores e muitas vezes nos assentar na roda dos escarnecedores. Não. Nós sabemos que estamos plantados junto ao ribeiro. Não precisamos disso. Porque Deus estará produzindo em nós bênçãos em todo o tempo, conforme a nossa necessidade. Frutos. Como eu lembro de Davi também no Salmo 23, tão conhecido. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha água, e este bom pastor, o texto diz que nada nos faltará, porque Ele nos pega e nos leva para os pastos verdejantes, Ele nos toma pelas suas mãos e nos leva para uma água de descanso. É aquele que produz o refrigério na minha alma. O mundo está pegando fogo, as coisas estão difíceis demais, os homens estão se degladiando, as coisas estão perdendo o controle, e eu estou calmo, sereno e tranquilo nos braços do Senhor, do bom pastor.
eu estou plantado junto ao ribeiro de águas. Eu não sinto o efeito da seca, embora ele exista. Mas ali eu estou plantado e terei os frutos de forma abundante. Aquele que refrigera a minha alma, que traz paz ao meu coração. É aquele também que está preparando uma mesa e eu sentarei na cabeceira desta mesa. E ali eu olharei aqueles meus adversários. E eles vão ver que o meu cálice está cheio a ponto de transbordar. Eles verão as bênçãos do Senhor na minha vida. E aí vão entender por que eu sou feliz. Porque eu vivo nesta alegria. Porque esse Deus nos coloca em destaque diante dos nossos perseguidores. Eles ficam irritados quando percebem que somos felizes, que tudo que eles fizeram para nos jogar para baixo, nos entristecer, fazer com que nós nos retrocedemos na nossa fé, para que possamos desistir daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, deu errado. Eles não conseguiram inverter a nossa caminhada, não conseguiram impedir o nosso alvo, de acertar o nosso alvo. Por isso que o salmista 23 chega ao extremo de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Até diante da morte nós somos felizes. Até diante da morte nós somos felizes. Porque o nosso Deus tem a vida. E vai nos dar a vida para todo sempre. O justo, o bem-aventurado, que é feliz, ele sabe que suas raízes vai ao profundo, lá junto com as águas, e sabe que vai dar fruto. E nesta caminhada ele sabe que a sua folhagem não vai murchar, não vai haver desânimo, pelo contrário, ele será encorajado a caminhar com Deus em todo o tempo, não vai lhe faltar nada. Por isso que as folhas não murcham, irmãos. Por isso que ele não desespera. Por isso que ele não retrocede. Por isso que ele continua congregando. Por isso que ele continua dizimando. Por isso que ele continua louvando. Por isso que ele continua vindo à casa do Senhor dia após dia. Porque ele sabe que a sua folha não murcha. Porque as suas raízes estão no profundo com as águas que vêm do Senhor, cuja folhagem não murcha. Ele não será descaracterizado em nenhum momento da sua existência. Terá o verde, vitalício, mantido pelas mãos fortes do Senhor em todo o tempo da sua existência. Suas folhas não murcham. Logo, jamais ele dá sinal de que está fraco, que está cansado, que tem dúvida no seu coração. Pelo contrário, ele sabe que vai colher o fruto. E ele sabe que as suas folhas são viçosas, são invejadas pelos ímpios, porque não tem a mesma fonte de buscar a sua força e a sua alegria. Mas ele diz assim: tudo o que ele faz será bem sucedido. Aquele que tem o domínio de todas as coisas e conhece todas as coisas, está do nosso lado, está ao nosso favor. Muitas vezes podemos até ter um sentimento de perder alguma batalha, alguma situação, mas eu quero te dizer que a vitória da guerra é certa. Em um ou outro momento podemos até achar que perdemos algumas coisas. Há aquele sentimento que poderíamos ser melhores, mas eu quero te dizer que a proposta de Deus não é que você vença uma ou outra batalha. A proposta de Deus é que você vença a guerra, que você conquiste tudo, que aquilo que você perdeu no primeiro momento será devolvido a você, será restaurado a você, porque no momento que o Senhor te der a vitória da sua guerra, todas as coisas irão convergir para você, para que você seja bem-aventurado. E aquela batalhazinha que você acha que no passado perdeu e que te causou alguma tristeza, não será mais lembrada, porque o júbilo da alegria, da vitória da guerra, será tão grande que aqueles pequenos percalços da nossa existência não mais existirá em nosso coração.
e tudo o que ele faz será bem sucedido. Por isso que eu sou feliz, e por isso que eu creio que você é feliz, se você é de fato um bem-aventurado no Senhor, que talvez, quem sabe, já sofreu as perseguições, alguma injúria, alguma calúnia, alguma mentira já falaram de você. Quem sabe você já chorou muitas vezes por achar que foi injustiçado. Mas creia, existe alguém que vela por nós, que luta por nós, que está por nós em todo o tempo. E se nós verdadeiramente andarmos como o salmista, longe do conselho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores, e tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, e não apenas como uma leitura diária, mas como algo que nós meditamos dia e noite, nós seremos como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu creio que a sua vitória será grande demais e vai provocar muito mais ainda alegria na sua vida, no seu coração. Mas também essa palavra traz para nós a verdade daqueles que se assentam, que tomam o conselho dos ímpios, daqueles que caminham com os pecadores e daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. A palavra tem que revelar os prós e os contras. A verdade de Deus, ela é transmitida em todos os sentidos. Ela é uma verdade que ocupa um lugar com aqueles que são de Deus, que são bem-aventurados, mas também tem uma verdade para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E eu quero te dizer que essas pessoas podem até aparentar no primeiro momento alegria, mas gozará de um choro eterno no inferno. Talvez ande entre nós sorrindo, se orgulhando de sua vida pecaminosa, da sua vida ímpia, da sua vida de escárnio, sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Ao invés de meditar na palavra de Deus dia e noite, a sua mente é ocupada a planejar qual será o próximo pecado a praticar. Qual será o próximo a ser perseguido? Qual será a próxima mentira a ser falada? Qual será o alvo do próximo veneno que ele já fez e estará pronto para ser lançado? Ele amanhece já pensando assim: quem eu vou destruir hoje com as minhas mentiras? Quem eu vou destruir hoje com os meus comportamentos? Quem hoje eu vou perseguir para que não tenha um dia feliz de alegria? Estes aqui também, a palavra de Deus diz, os ímpios não são assim, e diz, são porém como a palha que o vento dispersa, é levado para todos os cantos, e no fim ele é juntado de tal forma que vem aquele que vai colher essa palha seca, e esta palha seca será lançada no fogo, e não nas águas de descanso. Não no ambiente de refrigério, não nas correntes de águas, para que as suas folhas sejam revigoradas e que tenham frutos. Não, serão lançadas no fogo. Serão lançadas no fogo, irmãos. Esse é o caminho dos ímpios. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E é por isso que o texto diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, e muito menos os pecadores na congregação do justo. No céu, na congregação do justo, daqueles que vivem hoje a bem-aventuranças, não encontraremos pecadores, não encontraremos ímpios, não encontraremos os escarnecedores. Ali só haverá lugar para o justo, para aqueles que são bem-aventurados no Senhor. Se você me permite, o Senhor Jesus contextualizou isso com uma parábola que tem como dois personagens, o rico, que não sabemos o seu nome, mas tem um pobre que conhecemos, que chama-se Lázaro. Vidas totalmente diferenciadas na face da terra e vidas totalmente diferentes na eternidade.
aquele que gozava de todo luxo e prazer, e que semeava seus conselhos mais terríveis possível, que caminhava com os pecadores e escarnecia daquilo que era santo, e sorria e tinha prazer nessa prática, foi agora lamentar e sofrer no inferno. Mas aquele que viveu as perseguições, as injúrias, as calúnias, a indiferença, aquele que foi humilhado, agora goza nos braços do Pai a alegria eterna, porque ele era um bem-aventurado. Mesmo com as dificuldades de sua caminhada, ele não se deixava vencer pelos conselhos dos ímpios. Mesmo na sua humildade, sem nada para dar ali um conforto à sua vida, ele não se detinha no caminho dos pecadores, e muito menos tinha prazer na roda dos escarnecedores. Não tinha. Este homem, ele foi bem-aventurado no Senhor, ele foi bem conduzido pelas mãos do Senhor, e hoje, pela parábola, diz que descansa nos seios de Abraão, se deleitando numa alegria e numa felicidade eterna. Eu quero te dizer, irmãos, que por mais que possamos viver a alegria e a felicidade aqui, nada se compara ainda à alegria que está por vir. Eu sempre faço uma comparação com o primeiro milagre do Senhor Jesus, quando Ele transformou a água em vinho. O texto diz que o segundo vinho era infinitamente melhor do que o primeiro. Assim que o texto diz. E eu creio também que se hoje eu vivo a felicidade em Cristo Jesus nessa vida, eu creio que ainda vou ter uma felicidade infinitamente melhor do que a que eu tenho hoje na eternidade, porque a segunda felicidade com Cristo na eternidade é incomparável à felicidade que eu tenho com Ele aqui na terra. Por isso que sou feliz, porque eu sou um bem-aventurado, e creio que você está aqui hoje também entende esse pensamento. E o texto encerra, do Salmo 1, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Interessante que quando ele fala do caminho do justo, do caminho do bem-aventurado, do caminho daquele que não tomou conselho dos ímpios, do caminho daquele que não andou nos caminhos dos pecadores, do caminho daquele que não assentou na roda dos escarnecedores, o caminho daquele que tinha a palavra de Deus ali sempre no seu coração, e nesta palavra meditava de dia e de noite, o caminho daquele que tinha suas raízes plantadas junto às correntes de água, que deu o seu fruto no tempo devido, que as suas folhas não murcharam, e tudo o que ele fez foi extremamente bem sucedido. O caminho deste justo é eterno. Mas olha só, o caminho do ímpio perecerá. É como se tivesse um fim, cessará aqui. Ele não terá mais condições de caminhar. Os seus passos agora estarão restritos a um caminho que viverá eternamente no inferno. Mas o caminho do justo, olha que interessante, pois o Senhor conhece o caminho do justo. É como se o Senhor, diariamente, continuamente, não somente nessa vida e na eternidade, estará conosco e caminhando conosco, e não haverá mais nenhuma possibilidade do ímpio, do pecador, do escarnecedor, do ímpio nos importunar e lançar sequer uma pequena sombra à nossa caminhada para todo sempre. Enquanto o caminho do ímpio, perecerá. Estarão condenados para todo o tempo, para todo sempre, sem mais possibilidade de sorrir e de se alegrar, independente de como foi a sua vida aqui na terra. Por isso, irmãos, eu encerro esse sermão, encerro essa palavra, trazendo algumas considerações e contrastes entre o justo e os ímpios. Os ímpios não têm prazer na lei de Deus. Versículo 2 e 3. Os ímpios são moinho, ou seja, vento, palha, que o vento espalha. Agora, o justo, ele é viçoso, não tem folha seca,
mas em raízes profundas, tem raízes profundas e tem vida em abundância. Seu testemunho é sempre novo. Folhas secas são vida murcha sem Deus. Ao contrário daquele que é bem-aventurado, tem folhas sempre vivas, porque sempre anda com Deus. Os ímpios não subsistirão no juízo, serão condenados, versículo 5. O justo também não entrarão em juízo, conforme João 5:24, não serão julgados, serão aceitos para morar com Deus por toda a eternidade. O caminho dos ímpios, como já falamos, versículo 6, perecerá, mas o caminho do justo florescerá. Quer ser feliz, querido? Torne-se hoje um bem-aventurado. Abandone o conselho dos ímpios, abandone a roda dos escarnecedores e se junte aos que têm prazer na lei do Senhor. Faz uma roda daqueles que querem se deleitar na palavra de Deus. Aí você será feliz, será bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém?